Está modulando. Som, som. Mas eles têm um peso forte. Por causa deles. Nada pessoal, muito. Marilda, podemos começar? Queria só a relação dos nossos convidados para poder começar. Bem-vindo, professor. Ô, Zé Mauro, qual é o nome daquele rapaz que trabalha? Aquele é o Thales, né? Trabalha com o Otávio Leite. Thiago. Chama o Thiago aqui para mim. Cadê o Thiago? Está lá, ó. Chama o Thiago lá. O que foi o outro é o José Paulo. Esse aqui, ó. Sim. José Paulo Neves. Ok. Se colocar como representante das 3 famílias. Mas cadê aquele que trabalha com o Otávio Leite, aquele rapazinho de óculos lá? Tiago. Cadê ele? Está onde aqui? Eles não colaram. Então chama o Thiago aqui para mim. Thiago, Não, ok. chama o Tiago. Obrigado. Bom dia a todas e todos. São 10h20. Vamos dar início à nossa audiência da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa. Tem como tema hoje o debate em defesa do projeto de lei 3002/2014 do deputado Gustavo Tutuca, atualmente licenciado, ocupando a função de secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Quero registrar a presença dos deputados Valdec, Tio Carlos, doutor Julianelli, Paulo Ramos, membros da Comissão de Educação. E, com prazer, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, líder do PSDB, na casa, presente aqui em nossa audiência. Quero também registrar que esse tema foi muito debatido na casa por um antigo colega nosso aqui, deputado Otávio Leite, hoje deputado federal, representando o Estado do Rio de Janeiro. E aqui na casa, em legislaturas anteriores, junto ao Otávio Leite, ao Luiz Paulo, ao Paulo Ramos, tivemos já esse debate em defesa aí, dos professores de educação física com relação à obrigatoriedade da formação para a titularidade nas disciplinas de educação física das primeiras etapas do ensino básico, educação infantil e primeiro do fundamental. Nós convidamos aqui, orientados pelo Tiago, né, cadê o Tiago? Agradecer ao Tiago ter nos ajudado a organizar essa reunião. Convidamos a Secretaria de Estado de Educação, a professora Carla já comunicou, e a Adriana, que estão chegando, problema do trânsito aqui na região metropolitana. Registramos aqui a presença do professor Hernani Contursi, vice-presidente do Sindicato de Professores de Educação Física, professor Roberto Correia, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, professor Sérgio Tavares, representando a Frente Parlamentar de Educação Física, professor Eugênio Correia, representando os professores de Educação Física das instituições de ensino superior do Rio de Janeiro,
professora, não chegou ainda, professor José Paulo Neves, da Frente Parlamentar da Educação Física, e o senhor Carlos Alberto Lanceta, presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro. Registro também professor Mansur, membro do Conselho Estadual de Educação, e o ex-prefeito de Niterói, professor Godofredo Pinto, presente aqui também. Também o senhor Marcelo Barbosa, subsecretário municipal de Esportes, além do senhor Ciro Delgado, subsecretário de Esportes do Estado, de Eventos, de Lazer, enfim, subsecretário de Esportes do setor de eventos, não é isso? Isso. Sejam todos muito bem-vindos. Eu pediria que, se faltarmos aqui o registro de alguma representação, por gentileza, a Lúcia está aqui à disposição dos senhores. Bem, o objetivo é um trabalho que vem sendo feito na casa. Nós recebemos aqui nos gabinetes, acho que há uns 30 dias atrás, uma série de representações aqui do setor de educação física que pediam o apoio dos parlamentares à tramitação do projeto 3002-2014, que todos conhecem, não é? O objetivo dessa audiência foi um compromisso que assumimos com a representação dos professores de educação física, que dessa audiência faríamos, então, uma solicitação de urgência ao presidente da Casa para que incluíssemos ainda nesse ano legislativo a apreciação dessa matéria em plenário, né? Esse é o objetivo da nossa audiência. Eu vou passar a palavra aos representantes aqui convidados, depois aos senhores deputados. Então, eu começo aqui com o professor Hernani Contursi. Está aí o professor Hernani. Por gentileza, peço que passem o microfone ao professor Hernani, que é o vice-presidente do Sindicato de Professores de Educação Física, não sei se do Estado do Rio de Janeiro. Só uma correção para fazer. Essa é do vice-presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física. Desculpe, está aqui professores. Está aqui também na plaqueta aqui em frente. Tá. Bom, senhores deputados, público presente, o conselheiro do Estadual de Educação, os colegas aqui presentes, essa representação que os senhores estão vendo aqui representa o anseio da educação física, o desejo da educação física de ser mantido nesse Estado, através de projeto de lei, de uma lei do Estado, o que está acontecendo agora, inclusive no nosso município do Rio de Janeiro. Isso já é uma realidade no município do Rio de Janeiro, em quase todos os municípios, que a obrigatoriedade de um profissional de educação física à frente da disciplina de educação física no ensino fundamental e no ensino infantil. Nós estamos fazendo com que, pedindo aos legisladores que transformem isso numa lei estadual para garantir essa prerrogativa do profissional de educação física, porque já é no nosso Estado, na maioria dos municípios, somente dos grandes municípios, uma realidade. Mas os senhores sabem muito bem que, quando não tem uma proteção da lei, isso pode ser mudado. Alguns municípios do Rio de Janeiro, que me permito não citar, já não estão fazendo mais concurso exigindo um profissional de educação, o graduado em educação física com licenciatura. Repare bem que nós não estamos fazendo campanha corporativista, porque nós estamos pedindo graduado com licenciatura. Nós não estamos pedindo registrados no conselho, registrados no sindicato, não estamos pedindo. Estamos pedindo que sejam graduados com licenciatura. Não estamos, em nenhum momento, fazendo corporativismo. Quando os senhores olham em volta daqui da mesa, academias presentes, as próprias academias têm desejo que permaneçam essa legislação que dê garantia da educação física na escola. Por quê? Criar hábitos de prática desportiva, de vida com saúde, começa na escola, começa nos primeiros anos. Nós temos aqui um expert nisso, o tio Carlos, meu vizinho lá da Barra da Tijuca, que sabe muito bem, ele que é o maior incentivador da prática desportiva com crianças, que esses hábitos vão fazer que eles tenham um adulto mais saudável. Então, por isso que as academias estão presentes aqui, os estudantes das escolas, as instituições de ensino,
até clubes, e a presença dos representantes do SESI e do SESC aqui presente. Há uma união. Eu não sei por que se discute, foi passado isso em vários estados e a nível federal, uma resolução do CNE que dá liberdade da escola colocar regente de turma prescrevendo atividade física, como se isso não fosse importante na formação das nossas crianças. Não sei se foi um lobby das escolas privadas, não sei realmente o que aconteceu em Brasília. A nossa luta em Brasília continua, nós não abandonamos o projeto. E por mais incrível que os presentes aqui podem se espantar, é que tudo foi aprovado na Câmara de Deputados, esse projeto semelhante a esse, foi para o Senado, e com a maioria absoluta dos senadores, nós não conseguimos colocar em votação, porque a Undime não permite isso. Ela acha que escola tem que ser de professores, pedagogos. Escola não é lugar de nenhuma outra profissão. Por mais que a gente insiste nisso, é um grupo ideológico muito forte, que se dizem representantes da Secretaria de Educação. Aqui no Rio, nós não temos quase nenhuma secretaria que nós perguntamos é ligada a esse grupo. Nós não conseguimos aprovar porque o nosso ministério tem um grupo talibã, xiita, que não admite que a escola, como se a escola pertencesse a alguma ideologia, a algum grupo político. A escola pertence à população, a escola não pertence aos professores, a escola pertence à população. E por mais que nós insistimos que é o interesse dos estudantes, dos pais, as regentes de turma falaram assim, vão aumentar o nosso salário? Não, nós colocaram mais uma atividade para a gente e não aumentaram o nosso salário, só aumentaram a nossa tarefa. Por mais que a regente de turma, o profissional, os pais, a população pede, é negado esse direito. E, pelo contrário, nós estamos vendo essa ideia aos poucos se multiplicar. O Rio de Janeiro é a capital da educação física. O que se faz aqui no Rio de Janeiro, nós conseguimos levar isso para todos os estados, para todo o Brasil. O esporte e a educação física, principalmente a educação física, ela é monitorada, a gente consegue colocar leis. A Frente Parlamentar em Brasília é formada por deputados e senadores do Rio de Janeiro também. Então, toda a nossa movimentação política, e nós fizemos, os senhores estiveram presentes na manifestação que foi feita aqui em frente, toda a nossa manifestação política, fizemos um bolaço também aqui, um ano passado, em defesa da educação física escolar, com a cidade sitiada pela polícia. Ao contrário, a polícia militar nos deu segurança, colocou e a cidade estava toda ocupada por polícia, por segurança. E nós fizemos um bolaço com 2.000 pessoas, com a presença de senadores. Nós não temos partido, a nossa é Frente Parlamentar da Educação Física, apartidária. A nossa bandeira é educação física e a nossa bandeira é saúde para a população. Eu gostaria que os deputados vissem com muito carinho e atendessem o desejo da população. Não é de uma categoria, nós estamos falando em nome das crianças, dos professores, da regente de turmas e, principalmente, dos pais de todos os alunos das escolas, da rede pública e da iniciativa privada. Por isso que eu peço o apoio dos deputados, que seja aprovado esse PL, que coloque como obrigatoriedade as aulas de educação física no ensino fundamental. União Nacional dos Dirigentes da Secretaria de Educação. Municipais de Educação. Municipais de Educação. Eu gostaria muito que levasse em consideração o que a população está pedindo. O ministro do Esporte deu uma declaração, foi até o pessoal do SESI que passou isso para mim, o professor Diogo, e dizendo assim, minha relação com a escola começou com a educação física. O que me levou para a escola foi a educação física, o amor que eu tinha pela educação física. Se nós tirarmos a educação física da escola com profissional de educação física, além de estar acabando com uma profissão, nós estamos acabando com a atividade que mais atrai o alunado, que mais traz. É a única atividade da escola que traz saúde para a criança. Já tiraram o médico, na minha época, quando eu era criança, tinha um médico na escola. Tiraram o médico, querem tirar. Agora, a única atividade que traz saúde e traz cidadania para as crianças, que é a educação física. Eu gostaria que os senhores refletissem sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Hernani.
Bem, em seguida, o professor Roberto Correia, está escrito aqui, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo deputado Conde Bittencourt e, ao fazê-lo, estendo o meu cumprimento a todos os demais deputados, membros da mesa e todos os presentes. Bom, eu sou coordenador de Educação Física do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o ano que vem completo exatamente 30 anos como professor dessa disciplina, dos quais todos dentro de escolas públicas. São vivências que me permitem tratar o assunto e eu vou fazê-lo dividindo em 2 pontos, basicamente. O primeiro deles, falando especificamente da questão do desenvolvimento da criança. Hoje, as pesquisas demonstram que todo o processo de construção da inteligência das crianças se inicia exatamente pela sua relação com o meio ambiente, e essa relação se dá especificamente através do movimento. Então, a criança, e as pesquisas demonstram isso, que se movimenta pouco, desenvolve menos as suas múltiplas inteligências. Crianças que têm a oportunidade de passar por programas de atividade física já nos primeiros anos de vida, demonstram muito mais facilidade no aprendizado durante a alfabetização, por exemplo. Então, ao contrário do que nós temos percebido na estrutura das nossas escolas, seria muito mais interessante destinar mais tempo para as crianças à prática de atividades que privilegiem o movimento do que, de fato, como vem ocorrendo hoje dentro das escolas, ou na maioria das escolas, onde as crianças passam das suas 5 horas, o seu turno de 5 horas ou 4 horas e meia, o maior tempo dentro das salas de aula. O conhecimento se constrói a partir das vivências concretas para que se consiga construir os conceitos abstratos. E essas vivências concretas, elas acontecem exatamente durante as práticas das atividades desportivas, recreativas, em síntese das atividades físicas. Resumindo esse ponto, ao negligenciarmos a atividade física orientada por profissionais que tenham a competência para isso, nós estamos negligenciando todo o processo de desenvolvimento dessas crianças. Não só na construção dessas inteligências, mas também pelo fato de ser o profissional de educação física o único profissional dentro da escola que tem o conhecimento na sua formação que lhe permite identificar alguns distúrbios já nos primeiros anos de vida no processo de construção, crescimento e amadurecimento das crianças. Então, hoje, a gente fala muito de escola inclusiva e não há dúvida de que a melhor forma de incluir as crianças que apresentam qualquer tipo de necessidade especial é através da atividade física, é através da ludicidade, é através dos jogos e das brincadeiras. E quando eu retiro, e é importante dizer que essas atividades, elas necessariamente têm que ser conduzidas e orientadas por profissionais de educação física, uma vez que as profissionais, sem demérito nenhum a esses profissionais, que são as professoras regentes das turmas, não têm a formação necessária em todas as áreas específicas do conhecimento do desenvolvimento motor humano que lhes habilite a acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças. Então, a ausência desse profissional já na educação infantil deixa uma lacuna que, muitas vezes, não há como ser preenchida em momentos posteriores. E é esse o primeiro ponto que eu queria citar na minha fala, dando a significância e a relevância da inserção desse profissional já nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. O segundo ponto da minha fala, voltado para apresentar a importância desse profissional, como o professor Hernani Conturso aqui colocou, hoje o profissional de educação física é o único profissional da saúde inserido longitudinalmente na escola. E se nós levarmos em consideração os atuais dados da população brasileira, mais de 50% da população brasileira hoje tem sobrepeso, está na situação de sobrepeso. Aproximadamente 20% da população é formada de pessoas obesas.
A obesidade infantil é a maior epidemia do mundo hoje. As pesquisas demonstram, as estimativas demonstram que aproximadamente em 2020 teremos quase 1/3 da população brasileira formada por obesos. Os gastos hoje com tratamento de doenças oriundas do sedentarismo, a obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, alguns tipos de câncer, ultrapassam a casa dos 4 bilhões de reais, dados do SUS. E isso exclusivamente com gastos diretos, sem considerar gastos indiretos, como licença no trabalho, aposentadorias precoces, locomoção das pessoas que apresentam algum tipo de problema e que precisam ser conduzidas aos hospitais. 78% das causas mortes no Brasil hoje estão ligadas a algum tipo de doença cuja origem também se relaciona com o sedentarismo. O único país no mundo, hoje, que conseguiu reverter a obesidade infantil é a Finlândia. E o fez investindo em educação e não em saúde. Aumentou o tempo de prática de atividade física das crianças nas escolas, com profissionais habilitados e capacitados para isso, e começou a desenvolver todo um trabalho de adesão à atividade física já nos primeiros anos de escolaridade. A Finlândia está vivendo um fenômeno interessante, ou seja, o processo que se esperava de diminuir a obesidade para as próximas gerações tem se acelerado, porque um efeito colateral que não se esperava foi a reeducação dos adultos a partir das próprias crianças. Ou seja, as crianças que hoje vêm entendendo a necessidade da prática de atividade física regular e sistemática dentro da escola, estão começando a mudar os hábitos dos seus pais. E, com isso, a gente está acelerando o processo de redução da obesidade na Finlândia, coisa que seria totalmente possível no Brasil, se nós também contássemos com esses profissionais desde os anos iniciais e com uma quantidade de horas que permitisse a adesão maior à atividade física. Em síntese, estamos diante de um projeto de lei que ataca talvez dois dos maiores problemas de países como o Brasil, a educação e a saúde. E, juntando essas duas questões em um único projeto de lei, ou seja, no momento em que aprimoramos o processo de desenvolvimento das crianças, com profissionais capazes de fazer isso dentro das escolas, e, ao mesmo tempo, através desse trabalho, aumentamos a adesão dessas crianças à atividade física. E, embora a escola não tenha o papel de formar atletas, é óbvio que é totalmente possível um trabalho de seleção, detecção de talentos esportivos através da atividade física, através da educação física na escola. Estaremos aí dando passos importantes, passos largos, para reduzir um gasto, que hoje é um gasto, vamos dizer, sem qualidade, porque ele é um gasto que vem no sentido de curar as pessoas, para melhorar a qualidade desse gasto, fazendo com que ele seja investido num processo de prevenção, de melhoria das condições de vida, da saúde e da qualidade da população brasileira. Então, nesse sentido, nobres deputados, peço, assim como o professor Hernani Contursi, uma atenção especial e muito carinho, porque não estamos falando aqui de reserva de mercado, não estamos falando, até porque no país que nós vivemos, né, a profissão de professor, seja em qualquer área, ela não vem sendo valorizada, então não é uma reserva de mercado para professor, principalmente nessa profissão tão desvalorizada, mas é uma preocupação que trago, representando aqui outros colegas que nessa mesa têm tanto tempo, como eu disse aos senhores, 30 anos dedicados à educação física e às escolas públicas, a importância que isso pode, a diferença que isso pode trazer na vida das nossas crianças. Então, que ao analisarem esse projeto, não vejam simplesmente como um projeto que atende a um anseio da categoria de profissionais de educação física, mas de um projeto de lei que vai trazer muitos benefícios para toda a população fluminense, tornando a escola, de fato, e contribuindo para que a educação física, de fato, dentro da escola, possa trazer benefícios à saúde
da nossa população. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Roberto. Registro, deputado Pedro Fernandes. Nossa comissão aqui. Também já chegaram as professoras Carla Bertânia, superintendente pedagógica da SEDUC, e Adriana Lessa, diretora de articulação curricular. Passo a palavra ao professor Eugênio Correia. Eugênio Correia, que representa os professores das instituições de ensino superior. Senhores parlamentares, representações dos segmentos da educação física, dos profissionais de educação física, colegas presentes, eu acho que foram muito felizes, inicialmente, ao se colocar, tanto o professor Hernani Contursi, ao falar na questão profissional de uma maneira geral, como o professor Roberto Correia, experiente que é na área de educação. Então, eu quero continuar na linha do professor Roberto, porque um pouco mais velho, em vez de 30, são 40 anos, na área do município, na área do estadual, em várias escolas particulares, no Colégio Pedro II, né? Na área de educação física. E quanto a essa questão da formação, o argumento do pedagogo, eu me sinto à vontade para falar, porque sou profissional de educação física, sou pedagogo, sou psicopedagogo, mestrado na área de educação, formação superior toda. Então, eu vivi os dois espaços. O espaço do pedagogo, atuando especificamente na área da docência em educação física. E, particularmente, nesses 40 anos, na verdade, um pouco de 76 para cá, eu atuei na formação dos profissionais de educação física, ligado justamente à relação dessa formação com a questão da escola, já que, predominantemente, eu fui, nesses anos todos, professor de estágio supervisionado e prática de ensino, nessa correlação entre a formação do profissional de educação física e, diretamente, a ambiência escolar. Me permito, fora de uma ordem talvez lógica, mas lembrar que, quando estava ainda na Escola de Educação Física Federal do Rio de Janeiro, vão-se muitos anos, eu me lembro que a esposa era professora do ensino normal, ainda estava na formação. E, naquela época, o profissional de educação física, professor, docente, não atuava realmente ainda neste nível de ensino. E as professoras nessa área de formação tinham uma formação compensatória, onde tinham atividades para ajuda nessa orientação. Isso houve uma evolução natural com a própria evolução da formação profissional de educação física, particularmente com a resolução número 3 de junho de 2000, pareceu 215 de 87, aonde a licenciatura entendeu todo o curso de educação física era voltado à licenciatura, ou seja, ao processo de atuação na escola, e a área do ensino não escolar ficava como uma área complementar, embora em processo de franco desenvolvimento, dentro do campo de ação profissional de educação física. Com o parecer 215 de 87 e a resolução número 3, houve um entendimento, um reconhecimento do avanço da área não escolar, nunca em detrimento da área escolar, e se pressupôs fazer uma formação que tanto contemplasse um direcionamento voltado diretamente à escola, à licenciatura, e um outro direcionamento que propiciasse aos profissionais de educação física, sim, atuar na área com uma formação cada vez mais especializada na área da chamada não formal ou não escolar. Esse processo evoluiu, a licenciatura continuou extremamente presente, havia uma obrigatoriedade em todos os níveis de ensino, ainda salvaguardado por este agora em discussão, e, nesse processo, mais uma vez, o amadurecimento da compreensão da importância do profissional de licenciatura dentro da escola, houve uma nova divisão
na formação profissional, onde nós temos a linha voltada para a formação dos bacharéis, especificamente voltados para a área não escolar, e a licenciatura, voltada totalmente para a área escolar, devido à quantidade de informações, a evolução do conhecimento e do preparo desses profissionais para atuar nessa área, que muito bem foi colocado, todas as questões, tanto voltadas à saúde como voltadas para a educação. Então, não é realmente de espanto, embora se entendendo com estratégias de compensação, estratégias de, entre aspas, economia, porque o discurso do professor Roberto foi muito claro, que é uma economia, vamos dizer assim, não verdadeira, já que o desmando depois na saúde é muito maior. Então, hoje, o profissional de educação física, voltado para a escola, se o era no passado docente preparado, o é muito mais. E, em compensação, a formação das docentes que querem colocar para atuar na área específica não tem a mínima condição de atender não só vamos dizer assim, ao cabedal de conhecimentos hoje exigido, com todo esse processo que já foi aqui relatado. Então, nós entendemos na formação superior que é lesar a sociedade brasileira, não uma classe profissional, volto a me solidarizar mesmo, mas é lesionar a sociedade brasileira, não permitindo que ela usufrua de toda a evolução que houve no campo do conhecimento da formação profissional para a escola, especificamente, e com as devidas consequências que já foram colocadas aqui. Então, é andar para trás, né? E como nós não temos tempo mais para andar para trás, senão eu gostaria de fazê-lo, né, com esses 40 anos, então eu acho que é para frente mesmo que temos que andar, e essa aprovação daria, eu acho, justiça. E quem fala, volta a dizer, é o pedagogo também, e não há a mínima condição de achar que o profissional com a formação de hoje não atenderia a todos os requisitos que são necessários e que o outro o compensaria. Né? É uma falácia, de certa maneira, atende a interesses que não são da sociedade brasileira, não são dos meus filhos de 38, do neto de 17, nem de 37, nem são dos meus filhos de hoje na escola, que eu continuo acompanhando. Eu tenho mais um de 8 e uma outra de 10, um novo processo de acompanhamento da educação através deles. Então, eu aconselharia que nós pensássemos, né? Porque, quem sabe, daqui a mais uns anos, eu gostaria de ter mais 2, não é? Mais 3, mais 4, mas com esse foco de preparo, porque hoje, não estou citando a escola, que é uma boa escola, por sinal, muito boa, mas hoje é vergonhoso a prática da educação física que se faz naquela escola, né? Quem conhece sabe, né? A precariedade do número de horas voltadas, penalizando na formação das crianças tudo aquilo que já foi dito aí. Então, eu encerro aqui a fala, agradecendo a oportunidade e pedindo que pensem nisso, porque eu vivo e continuo acompanhando e não gostaria de ver as consequências futuras que cada vez estão se avolumando mais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Eugênio. Eu quero pedir aos senhores deputados, eu também não é andando para trás, porque é o decano aqui da nossa casa, eu vou passar a palavra ao deputado Paulo Ramos, que tem aqui uma responsabilidade com uma CPI na sala ao lado, para fazer a sua saudação, bem como ao deputado Luiz Paulo, que para lá também irá. Eu só peço aos nobres parlamentares que sejam contidos aí na participação. Deputado Paulo Ramos. Por economia de tempo, saudar a todos, mas uma saudação a todos que eu quero fazer na pessoa do professor Lanceta, que o professor Lanceta, como eu, é lá de Realengo. E Realengo é o centro do universo, lá o basquetão de Realengo. Conheço as questões da educação física, estou aqui simplesmente para manifestar o meu apoio, já acolhendo a sugestão do presidente
para a inclusão da matéria na ordem do dia, para que possamos ainda este ano encerrar esse debate. Então, dizer que é muito importante ouvir as intervenções e dizer até uma contribuição em relação à evasão escolar. A educação física é um atrativo, a prática esportiva é um atrativo muito grande para os alunos, para as crianças e adolescentes. Chegar à Olimpíada no ano que vem, se bobear, não vamos ter medalhistas, porque a prática esportiva, através da orientação dos professores de educação física, está relegada a um plano muito secundário no nosso país e no nosso Estado. Parabéns a todos, vamos ver a contribuição que podemos dar. Obrigado. Muito obrigado. Olá, deputado presidir a Paulo. CPI, peço desculpas. Deputado Luiz Paulo, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Agradecendo ao deputado Conte Bittencourt a especial deferência, porque 11 horas nós vamos começar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, e eu sou membro. Primeiro, dizer ao deputado Paulo Ramos e ao Lanceta, que me lembrei logo quando vocês falaram de Realengo, do Gilberto Gil, né? Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Mas eu fiquei vivamente impressionado com a exposição do professor Roberto Correia. E comentava aqui com o tio Carlos, que é bem mais jovem que eu, e o Paulo Ramos, enquanto os senhores falam tem 30, somente 40 anos de profissão, eu e o Paulo Ramos temos mais de 50 anos de serviço público. E, deputado Conte Bittencourt, quando fizemos o ginásio, a aula de educação física fazia parte do currículo obrigatório, uma vez por semana, né? E tinha até prova final, né? Para ver se a gente tinha se empenhado. Tinha que ter lá 1,20 m para saltar com a vara, tinha que pular mais de 2 metros na caixa de areia. Isso implicava numa grande congraçamento e nos preparava também para os jogos infantis que tinha, e jogos juvenis, né? E eu acho que, com essa expansão que nós estamos tendo da obesidade, a educação é fundamental. Inclusive, professor Roberto Correia, até mesmo para o combate ao bullying, porque o bullying também pega muito a obesidade. As crianças que vão ficando ao largo por ter dificuldade de locomoção, pelo seu peso excessivo, etc., etc. Então, sintetizando, vocês podem contar com o meu apoio amplo, geral e restrito, e vamos somar forças aqui com o deputado Conte Bittencourt para que, rapidamente, ainda esse ano, o projeto vá à pauta, para que seja uma garantia de termos o currículo de educação física na grade escolar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Registro também o deputado Chiquinho da Mangueira. Bem, o professor José Paulo Neves, da Frente Parlamentar de Educação Física. Deputado, eu vou solicitar a gentileza de falar por último e passar a palavra para o professor Sérgio Tavares. Quem é o... Também da Frente Parlamentar. Sim. Então, o senhor fala logo após o senhor Sérgio Tavares. O Sérgio Tavares fala, em seguida o senhor. Não, o senhor vai falar em seguida, na ordem aqui, depois do senhor Sérgio Tavares, por gentileza. Presido eu. Doutor Sérgio Tavares, por favor. E na extensão do reconhecimento por tudo que a sua presidência tem feito pelo nosso pleito, para além do protocolo, me cabe, em primeiro lugar, o agradecimento, a gratidão pela forma como a nossa causa foi recebida nessa casa. Então, lhe cumprimento, e no cumprimento que lhe faço, o faço aos demais parlamentares que nos receberam, que nos apoiaram, e, desde um primeiro momento, se solidarizaram com aquilo que representa, em primeiríssimo lugar, o que o nosso Conselho discursa como causa maior, que é o interesse da sociedade. E é importante deixar claro, deputado,
que parte desse movimento vem das associações de profissionais de educação física, que mobilizaram boa parte do que nós trouxemos aqui. Esses núcleos distribuídos pela nossa região, pelo nosso Estado, têm feito a diferença na batalha por essas questões que envolvem o Conselho, que envolvem o sindicato, mas que envolvem, acima de tudo, a sociedade. Existe uma questão que precisa ficar bem clara. Aqueles que nos questionam costumam falar sistematicamente em corporativismo. É muito comum ouvir isso. Mas aqueles que nos acusam de corporativismo dentro do pleito não cumpriram uma missão básica, não trouxeram as respostas que os argumentos em geral, os argumentos acadêmicos, os argumentos pedagógicos, os argumentos morais exigem a quem faz esse tipo de cobrança. Por tudo aquilo que já foi falado aqui, o professor Roberto foi bastante específico nisso, nós tivemos o reconhecimento de todos, tanto nos meios mais técnicos, tanto nos meios mais profissionais da academia, do meio acadêmico, quanto no microcosmo mais importante a se considerar, as unidades escolares. Todos nós que trabalhamos nas escolas, hoje eu aqui não estou na condição, mas cabe lembrar, sou professor da 10ª CRE, da Secretaria Municipal de Educação, não existe no Brasil uma escola que considere a hipótese de um cenário em que uma professora regente vá paralisar parte dos trabalhos para executar aquilo que cabe a um profissional de educação física. Além de não haver respaldo, não existe cenário que torne isso possível. E aí, então, quem nos acusa de corporativismo fala de um processo que envolve um direito da população brasileira que foi sequestrado. Sequestraram a educação física desse segmento. O que nós estamos fazendo nada mais é, eu e meus colegas aqui e as suas representações, de estar aqui lutando, marchando, porque o diálogo chegou no limite e foi interrompido. Nós estamos aqui já há algum tempo por aquilo que é um direito da população. Nós queremos os nossos alunos de volta. As escolas precisam ter os alunos de volta. E isso não está acontecendo, não é por causa, e aí me cabe um destaque em relação à minha primeira fala. Nós fomos muito bem acolhidos aqui, nós fomos muito bem acolhidos em Brasília, tanto no Senado quanto na Câmara. Todos, publicamente, se posicionam a favor dessa causa, pelos argumentos óbvios que ela propõe, mas manobras políticas que não pertencem àquilo que pode ficar claro no parlamento, em qualquer cenário em que o parlamento votou a nosso favor. Em qualquer cenário em que um parlamentar teve que se pronunciou a nosso favor. Manobras sombrias, escusas, que pertencem a um exercício político que não é legitimado por esse cenário, impediram que, no último momento, nós estivéssemos, embora houvesse uma grande tendência ao apoio, nós não tivéssemos a nossa causa levada ao final que estava previsto, a vitória que estava prevista. Então, o que nós queremos hoje aqui foi lembrado já, mas cabe pontuar o seguinte: se nós... Presidente, eu gostaria... sem... Deputado Waldeck me fez uma indagação apenas se já passou pelas comissões o projeto, eu acabei de explicar. Isso até ajuda a fala que eu gostaria que o senhor estivesse atento, porque é o ponto crucial para nós. Pois não. Nós já entendemos a posição dessa casa em relação ao tema. Nós já entendemos isso. O que nos cabe hoje aqui é um cuidado específico, salvar o ano letivo de 2016. O que está em jogo hoje aqui é o seguinte: se nós não tivermos essa votação esse ano, nós não vamos adiar por meses essa questão. Nós estamos jogando a questão para 2017. O que nós precisamos nesse momento é do empenho dos parlamentares que nos acolhem, no sentido de ter essa votação feita esse ano. Isso é crucial para nós. Senão, todo o esforço vai ser transformado em alguma coisa que vai se diluir num processo que já está muito mais longo do que o devido, por conta do que ele representa publicamente. Então, nos cabe fazer o agradecimento, mas nos cabe também deixar clara qual é a nossa expectativa. Nós já recebemos esse apoio em outras circunstâncias, nós já recebemos esse apoio em outros cenários.
O que nós queremos é arrumar a nossa casa, o Rio de Janeiro. Nós precisamos arrumar a nossa casa, que, como já foi dito aqui, é um tambor de ressonância nacional. Nós temos muita expectativa de que, resolvendo aqui, vai haver uma reação em cadeia que vai reverter esse processo inadequado para a sociedade. Mas nós temos um ponto específico, claro, pragmático. Nós precisamos muito resolver essa questão esse ano, para que no ano que vem os concursos estejam de volta, porque eles são necessários, os empregos na rede particular estejam de volta, porque eles são necessários, e se possa reverter, dentro daquilo que nos cabe no Pacto Federativo, o que em nível nacional, por questões que não estão de acordo com o bom senso, não aconteceram. Nós temos uma fala, nós não vamos parar, nós vamos até onde for preciso. No Rio de Janeiro, nós somos 50 mil profissionais, dezenas de estudantes de educação física. Essa história, ela vai reverter ao nosso favor, nós não temos nenhuma dúvida disso, até porque se diz isso aqui, né? Que juntos, não é? Lá fora ficou um pouco mais alto, eu acho que não cabe timidez aqui, juntos. Isso não vai mudar. Nós vamos até onde nós tivermos que ir, mas nós temos muitas razões para entender que é essa casa que vai dar o que nós precisamos para seguir em frente. Muito obrigado, tá ok? Muito obrigado, professor Sérgio. Professor José Paulo Neves, por gentileza. Muito bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo, primeiro, o carinho e a receptividade dessa casa e chamar a atenção para dois fatores extremamente importantes nesse momento. É a primeira vez, pelo menos que a gente tenha ciência, que a gente consegue reunir tantos segmentos da educação física numa audiência pública para discutir educação física. Essa casa aqui, ela foi feita para discutir os problemas do povo. E se a gente olhar aqui, nós temos segmentos da escola, nós temos segmento das academias, nós temos segmentos de projetos sociais, nós temos segmentos de esporte de rendimento e todos, inclusive os senhores deputados, concordam que a educação física é fundamental para a escola. Mas ela não é só fundamental para a escola. O professor Roberto Corrêa colocou aqui, ela é fundamental para a vida. Não existe condição de saúde e de qualidade de vida sem que você tenha educação física na escola. Mas também não se trata de um discurso apenas corporativista. Não é um discurso de reserva de mercado, como o professor Sérgio falou. É uma questão extremamente crucial na questão da qualidade de vida e da qualidade do ensino. Eu vou tirar aqui a veste de representante da nossa frente parlamentar estadual e vou colocar a veste de professor da rede estadual, porque eu sou servidor público estadual. E se a educação no Estado não está do jeito que a gente gostaria, vocês imaginam a educação física, que dentro da escola já é o patinho feio da escola. Se o dinheiro não chega para a educação física chega menos ainda. E aí a gente tem que engolir uma legislação federal que nos retira da escola quando a gente deveria estar incentivando justamente o contrário. A gente deveria estar justamente investindo na qualidade da educação física para colher esses frutos, como o professor Roberto Corrêa falou, em 20, 30 anos. Mas o nosso foco aqui hoje, além de agradecer todo o carinho e toda a atenção que essa bancada, que essa mesa tem nos dado e tem nos oferecido e tem nos recebido, principalmente com muito carinho, mas o que precisa ficar claro aqui hoje é que a gente precisa sair daqui hoje, senhores deputados, com um compromisso assumido. E esse compromisso de que a gente tente levar para a votação ainda esse ano, para conseguir já virar o ano de 2016 com esse PL aprovado. A gente tem a plena consciência de que não é somente um pedido dos profissionais de educação física. A gente tem também a consciência de que as crianças precisam da gente. A gente tem a consciência de que quem está lá na quadra precisa da gente. Então,
Senhores deputados, fica aqui o apelo, e fica aqui, mais do que o apelo, fica aqui uma solicitação urgente de que a gente consiga aprovar esse projeto de lei ainda esse ano. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Paulo. Eu quero registrar o senhor Mário Vilas Boas, que preside a ACAD no Brasil, parece que é a Associação de Academias Brasileiras. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Também o professor Eduardo Caminha, ex-secretário de Educação da nossa Niterói, e professora Márcia, representando a UPES Sindicato. Vem com a palavra o professor Carlos Alberto Lanceta, Federação de Atletismo. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Conde Bittencourt. Eu aqui represento o segmento do esporte. Embora tenha tido a participação nos 43 anos de profissão de todos os outros segmentos da educação física. É claro que, como o deputado Paulo Ramos falou, nós somos oriundos lá de Realengo e estudamos na mesma escola, onde tínhamos a educação física com 3 aulas semanais e, no contraturno, ainda tínhamos as atividades físicas orientadas para modalidades esportivas. E, com isso, fazíamos na escola a iniciação desportiva hoje, que é feita através das escolinhas, porque naquela época não se tinha os recursos financeiros que se tem hoje, e nós tínhamos que fazer na escola. Era uma escola estadual, Colégio Estadual do Alto Santos, e por conta disso saíram diversos atletas e pessoas renomadas no desporto nacional, como Carlos Alberto Parreira, o diretor hoje do Instituto de Educação Física, Edson Ramos, da UERJ, o Oswaldo de Oliveira, que saiu agora do Flamengo, técnico de futebol, e muitos outros começaram a iniciação desportiva na escola. Tudo começa na escola. E, por conta disso, como presidente de federação que estou hoje, estou aqui hipotecando a minha solidariedade ao movimento em que pretendemos que esta casa torne de forma concreta todos os anseios da nossa classe. Vejo que a educação física é a base de tudo. Toda a nossa preocupação vem desde a formação educacional e até a prática desportiva. Como já foi mencionado aqui, nós teremos agora, no próximo ano, em 2016, os Jogos Olímpicos sendo realizados na cidade do Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, por uma ausência do poder público com relação à atenção à educação física, nós não teremos uma representação como deveríamos ter. Todos os países que sediam os Jogos Olímpicos sempre têm uma melhora bastante significativa nos seus resultados e no seu aproveitamento quando os Jogos acontecem dentro do país. E nós corremos o risco de não termos uma melhora significativa nos Jogos aqui por conta de que, há muitos anos, a educação física vem sendo abandonada pelo poder público. Por conta disso, eu peço encarecidamente que esse projeto seja aprovado e seja levado à pauta e que seja realmente feita todo o processo legal ainda no ano de 2015, para que já em 2016 nós tenhamos esta lei aprovada e, em consequência, uma melhora da educação física no nosso município, no nosso Estado.
Muito obrigado. Obrigado, professor Lanceta. Deputado Pedro Fernandes também tem que se ausentar para presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Só parabenizar a mobilização de todos. Estou muito feliz de ver alguns amigos aqui presentes hoje. Dizer que contem comigo, presidente, pela liderança do governo. Eu não tenho dúvida que com a condução de Vossa Excelência, com a mobilização de todos vocês, eu não tenho dúvida que esse projeto vai ser aprovado. Eu acho que todos os parlamentares, está aqui o deputado Chiquinho da Mangueira, que milita nessa área há muito tempo também, enfim, eu não tenho dúvida de que quando a categoria se mobiliza, se une, se junta, a força fica muito maior. Se fosse individualmente alguém ou algum segmento caminhando individualmente, não teria essa força que vocês construíram aqui hoje. Então, parabenizar, né, por essa mobilização, parabenizar por escolherem a pessoa mais adequada nesse momento, que é o deputado Conte Bittencourt, e eu não tenho dúvida, se precisar, senhor presidente, que a gente vá ao presidente pedir para colocar em pauta, não sei se tem que passar por mais algumas comissões, mas se tiver que passar, eu acho que a gente pode pular essa etapa, pedir para colher parecer em plenário, para a gente poder ganhar tempo, como falou, ver se a gente consegue colocar em pauta ainda até hoje. A gente tem mais 2 semanas de trabalho, 3 semanas de trabalho aí, e eu não tenho dúvida que se a gente se empenhar um pouquinho, se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente consegue avançar essa etapa e colocar esse projeto em pauta para que a gente possa proporcionar esse desejo de todos os senhores que estão aqui hoje. Eu tenho certeza que a Secretaria de Educação se empenhará também para poder colocar isso em prática o mais rápido possível. Parabéns, presidente, pela condução. Muito obrigado, deputado Pedro Fernandes. Eu indago ao Sérgio e ao José Paulo se tem mais alguma entidade que eu gostaria de fazer aqui o uso da palavra, que eu não aqui mencionei. Não, todos foram aqui representados. Perfeito. UP Sindicato. Minutinho, então, professora. Passar a palavra lá ao senhor Mário Vilas Boas, presidente da Associação Brasileira de Academias. Né? Bom dia a todos. Eu só gostaria de reforçar, na primeira fala, foi do professor Hernani Contursi, que, na realidade, ele fez uma abordagem que, realmente, lá na frente, vai afetar as 32 mil academias hoje existentes no Brasil, né? Que o despertar pelo interesse pela prática de ensino se inicia no ensino básico nas escolas. Então, isso, se nós não conseguirmos, hoje aqui, reverter essa situação, começando pelo Rio, vai ser um desastre lá na frente. Todos nós sabemos que a manutenção da saúde é feita com a prática de atividade física. Então, é só essa, não vou, a fala de todos os colegas foi fundamental, abordou todos os temas, mas as academias serão também muito afetadas com isso no futuro. Não agora, mas para frente a coisa vai ficar muito mais difícil. E nós sabemos que o número de academias e o número de geração de empregos, não só para profissionais de educação física, né, são diversos empregos que são gerados por uma academia, né? Está lá o serviço geral, está lá a recepcionista, médicos, fisioterapeutas, os profissionais de lutas de áreas de artes marciais. Então, gostaria, Chiquinho, nosso amigo deputado Chiquinho, Pedro Fernandes já saiu daqui, todos os, não só deputados e representantes do nosso Estado, mas até amigos que hoje fazem parte dessa casa, eu gostaria de fazer essa solicitação. E gostaria que o Savério fizesse esse pedido especial ao Conte Bittencourt. Bom, meu caro presidente, aqui o Marinho jogou um pouco pesado, né, digamos assim, né, sabendo do carinho da nossa relação forte. Eu sempre tive e tenho a expectativa de que essa casa está muito bem representada, essa comissão está muitíssimo bem representado e o nosso Conte Bittencourt, com certeza, fará o melhor. Meu carinho declarado perante todos. Presidente. Obrigado, Savério. Obrigado, Mário. A palavra à professora Luciane, representando a UP Sindicato. Bom dia a todos e todas. Estou falando aqui em nome da professora Terezinha,
da presidente da UP Sindicato, União dos Professores Públicos do Estado. E nós realmente consideramos assim lamentável, né, esse processo todo que está acontecendo, porque para muitos, né, a prática da educação física nas escolas ela é vista como uma atividade recreativa, o que na verdade nós sabemos que não é. E o reflexo desse pensamento equivocado ele pode ser visto nos alarmantes números de crianças e adolescentes que apresentam hoje, que desenvolvem a obesidade, diabetes, hipertensão, assim como outras doenças relacionadas ao sedentarismo, né? E que poderia ser evitado com a prática da atividade física, é claro. E adotar a atividade como parte fundamental da grade escolar, ela cria um vínculo da criança com o esporte, que esse vínculo dificilmente vai ser deixado de lado quando essa criança crescer, né? Pode criado assim como talvez a criança descubra que possa realmente dali até mesmo ser profissional em alguma área esportiva, enfim. E além de criar interação entre as crianças também, evitando o bullying, como foi colocado aqui anteriormente. Ainda convém lembrar que, hoje, as crianças contemporâneas elas estão totalmente focadas em jogos eletrônicos, iPads, celulares, o que desvincula totalmente da atividade e da atividade física, né, dessa prática. Então, eu acho assim, que a escola ela realmente precisa focar nisso, até mesmo para desvincular as crianças desse cotidiano, né, que hoje tem sido muito normal. Então, nós achamos que é importante que os órgãos de educação, os pais, diretores, estejam cientes da necessidade de um profissional de educação física dentro do ambiente escolar. E, então, fazemos aqui esse apelo aos deputados, né, para que se empenhem nesse projeto. Tá? É isso que eu queria colocar aqui. Muito obrigado, professora Luciane. Bem, antes de passar aos representantes aqui do Poder Executivo, ouvi a SEDUC, ouvi a Secretaria Municipal de Esporte e a Secretaria Estadual de Esporte, queria comunicar ao Sérgio e ao José Paulo e aos convidados aqui da Frente Parlamentar. Nós vamos colocar o projeto para votar na próxima quarta-feira. Quarta-feira, na sessão deliberativa, das 15 horas. E quero pedir aqui aos deputados Tio Carlos e Valdec, vamos fazer um ajuste de redação do texto. Tá? Então, que a gente prepare um substitutivo essa semana para que a gente apresente o substitutivo em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça para a gente poder votar a matéria na próxima quarta-feira. Então, fica o nosso compromisso aí com vocês. Pessoal, já sabe, né? Quarta-feira, então. Deputado Conde Bittencourt, faltou a minha fala aí. Desculpe, eu perguntei, desculpe, Marcelo, eu anunciei todos aqui. Não, eu vou passar, acabei de anunciar, não faltou não. Vai ser breve. O Poder Executivo vai falar já. Então tá bom. Não faltou não, está registrado aqui. As entidades foram todas aqui contempladas, agora vamos passar para o Poder Executivo. Professora Carla, pela Secretaria de Estado de Educação. Está aqui o Marcelo, subsecretário municipal de esporte, não é isso? Vai falar. Bom dia a todos, bom dia, presidente, mesa. Nos desculpamos pelo atraso, mas tivemos um pequeno incidente na saída lá do Santo Cristo. Esse tema é muito caro para nós e a Secretaria, na verdade, está dando terminalidade ao ensino fundamental anos iniciais, e, por conta disso, segundo a LDB, trabalha-se nesse segmento ainda com atividades recreativas, mas, no segundo segmento, ensino fundamental, são professores de educação física, e o Conselho Regional também é bastante atuante, o Conselho Estadual.
Nós não temos carências de professor de educação física. Rogério, que é o superintendente de gestão de pessoas, de administração de pessoas, vai poder falar sobre isso. O último concurso nosso para professores de educação física foi feito em 2014, ou seja, não há problema, não teria problema na votação do projeto de lei de ser professores também, nesse caso, para o ensino fundamental. Então, a rede estadual valoriza e nós temos um trabalho muito especial feito pelos professores de educação física, projetos muito interessantes. A Secretaria trabalha muito com educação por projetos. Isso faz uma diferença muito grande para nós nas nossas escolas. Então, acreditamos nós que não teríamos problema e também somos aqui solidários com a causa. Obrigado, doutora Carla. Professor Marcelo Barbosa, subsecretário municipal de esportes, com a palavra. Bom dia. Eu saúdo aí os deputados presentes, deputado Conte Bittencourt, deputado Valdec Carneiro, deputado Chiquinho da Mangueira, amigo particular e com quem eu tive o prazer de trabalhar junto na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, enquanto deputado estava como secretário, aos colegas todos presentes aqui, demais representantes, colegas da educação física, amigos, e realmente uma satisfação enorme fazer parte aqui desse grande time da educação física, dessa equipe aqui presente, e não preciso nem ressaltar a união desse grupo, pelas representações aqui, nas diversas frentes da educação física, e estou tranquilo também com relação aos meus colegas anteriores na apresentação dos pilares do que trata essa causa. Todos aqui foram muito felizes em apresentar de forma categórica e muito clara o que nós estamos pleiteando, o que é direito nosso, mas não venho também aqui nessa minha fala falar sobre a prerrogativa do profissional de educação física de ministrar, coordenar e planejar as aulas de educação física. Venho falar sobre segurança da população. Eu sou subsecretário de esportes, trabalho com projetos sociais há quase 15 anos. Iniciei na Suderj, com o extinto projeto Suderj Informa. E, desde aquela época, nós verificávamos como era importante, tanto no aproveitamento escolar quanto no desenvolvimento motor, as aulas sistematizadas de educação física com profissionais competentes e preparados para isso. Nós temos estudos com mais de 3.000 crianças, onde nós comprovamos que todo esse desenvolvimento, toda essa relação afetiva, inclusive social, que essas crianças experimentavam com aulas sistemáticas do próprio projeto, refletia em muito, tanto no seu desenvolvimento, quanto na sua relação, inclusive na família. Hoje, um dos projetos nossos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Rio Informa Olímpico, nós trabalhamos diretamente com aproximadamente 30.000 crianças de todas as redes, municipal, estadual, particular e federal. E verificamos, na prática, qual a importância de um profissional preparado nessas fases tão importantes do desenvolvimento infantil. Falamos aqui sobre questões interessantíssimas e, quando você é quase o último a falar, às vezes você escreve alguma coisa, as pessoas já falam sobre isso. Mas é muito interessante eu reforçar alguns pontos, principalmente em relação a questões das doenças adquiridas, como obesidade infantil, diabetes e hipertensão, que são processos que se iniciam na primeira infância. E nós temos aí um quadro hoje de uma modernidade, em relação até que a professora falou agora